Gravando. Meus queridos, meus amados, melhor noite aí para todo mundo, melhor noite, melhor dia, melhor tarde aí, na hora que você vê o vídeo, porque já estamos aqui hoje às 17 e mais 43 minutos, então ainda é boa tarde, né? Então melhor tarde aí para vocês, amados. Hoje é dia 23 de 5 de 2025, 23 de maio, né? E estamos aqui às 17 horas mais 44 minutos. Então, a melhor tarde para você, melhor dia, melhor noite aí para todos os abençoados. Meus queridos, é uma alegria, é um prazer muito grande. Hoje estamos trazendo mais um conteúdo. Aqui. E o tema, esse tema aqui é um pouco meio que as pessoas vão dizer assim, como pode um negócio desse? Outros vão dizer assim, esse homem aí, não sei nem o que eu vai dizer dele, né? Meus abençoados, eu trago conhecimento. Meus abençoados, eu trago luz para o seu entendimento. E às vezes isso é menos compreendido, né? Eu lembro que Yaucha, lá o Nazareno, o mensageiro, ele diz assim, a luz veio ao mundo, ou seja, eu vim ao mundo, eu estou aqui trazendo luz, trazendo iluminação, trazendo conhecimento, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Amado, e quando diz que amou mais as trevas, não é matar ninguém não, tá? Amar mais as trevas é você amar mais a sua denominação aí que está te escravizando do que você amar a liberdade. Amar mais as trevas do que a luz é amar a escravidão mais do que a liberdade. E como o entendimento que eu trago, o conhecimento é liberdade plena, é para você viver a liberdade gloriosa dos filhos. Às vezes não é muito compreendido, mas o tema é 6 Espíritos Santo no mesmo lugar. Como pode isso, né? 6 Espíritos Santo, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Espíritos Santo no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma residência. Mas não se assuste, não saia do canal, certo? Fique até o final e depois você tira as suas conclusões. Eu sei que você vai se edificar, você vai amar. E amando assim, você vai divulgar, se inscreva no nosso canal, divulgue para todas as suas redes sociais. Vamos fazer essa palavra correr? Essa palavra tem mudado a vida de milhares de pessoas. E olha aqui, é o depoimento de alguém. Eu quero ler aqui alguns comentários. Os abraços do canal vai ser assim hoje. Anésia Andrade, ela diz assim, bom dia, irmão, glória a Deus, diz ela, por mais um conhecimento, ou mais um entendimento. Amo as suas lives, estou aprendendo muito, papai. Olha, enquanto algumas pessoas dizem assim, não quero nem ver, outras pessoas dizem assim, eu estou aprendendo muito. Sabe por quê, abençoado? Porque você é um ser de luz. Você é um ser de luz. Mas a sua matéria, a minha matéria, esse corpito aqui, que é, na verdade, um avatar, a Matrix, ela está preparada, programada para enganar você, para nos enganar. Ela não quer perder o direito dela nos enganar. A Matrix é religiosa, toda certinha, toda bonitinha, mas você não está vivendo a vida abundante que ele veio trazer. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E eu te pergunto, cadê essa vida abundante aí? Aonde é que está aí essa vida abundante, abençoada? Vamos lá, vamos entender isso. Anésia Andrade, um abraço aí para Anésia e toda a sua família. Antônio Amaral, ele diz assim, bom dia, irmão J. Fernandes, graça eterna. Aqui no gravado, está assistindo no gravado. Abraço, Rio Grande do Sul, vamos que vamos, diz aí o Antônio Amaral. Meu querido, forte abraço aí. Vem aqui o Roberto Lira. Roberto Lira, eu já sei que ele é o Antônio Amaral, ele é lá do Rio Grande do Sul. E o Roberto Lira é de São Paulo, Guarulhos. Ele diz assim, livre estou, grato ao papai eterno, liberto para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa. Por que liberto? Tu és um iluminado, você é um iluminado. Você é um ser de luz abençoado. Mas você está vivendo o engodo da Matrix, o engodo do Avatar. Enganado. Mas o conhecimento que eu trago é para quebrar essa gema, né? Abrir o véu, tirar o véu. E o eterno que habita dentro desse corpito aí, possa brilhar. Vamos lá. Roberto Lira, lembra, né? @Ademar, meu querido irmão Ademar, ele diz assim, boa noite,
Boa noite, irmão J. Fernandes. É um entendimento maravilhoso, compreensivo. Vamos em frente. E é muita gratidão. Não, é muito agradável. Abba Pai. Romanos 8, ele cita, Romanos 8. Abba Pai abençoado, Abba Pai. Temos aqui o @ José Itamar da Silva. Ele diz assim: lindo dia, lindo dia, amado e querido irmão J. Fernandes. É demais, irmãos e irmãs. Ele diz que isso é demais. O homem está maravilhado. Por quê? Porque o avatar, o véu caiu, as escamas dos olhos caíram, e o eterno que habita dentro desse corpito aí está brilhando livremente. Isso é fabuloso. Tereza Rosa está em Jales, interior de São Paulo. Ela diz assim: bom dia, família do Evangelho Eterno. Olha que maravilha, família do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno está gerando uma família, irmãos em espírito, conhecido antes que o mundo existisse. Maravilha, forte abraço aí para Tereza Rosa e para toda a sua família, e também lá para Jales. Eu tenho aqui o Iauxalaim, o @ Iauxalaim. Ele está aqui em Bonito, pertinho de mim, em Pernambuco. Ele diz assim: gratidão eterna, é grato por ter encontrado as maravilhas que eu trago, essa luz, esse entendimento que eu trago. Aí tem aqui o Elias Moreira. Ele diz assim: prezado irmão J. Fernando, paz eterna. A você eu me chamo Elias Moreira, de Palmas, lá no Tocantins. Eu acho que ele está pedindo aqui o meu telefone, o meu contato. Elias, na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo, quando você estiver assistindo aí, principalmente pelo celular, você vê assim, tem um nomezinho mais, para você ler mais. Clica aí no maisinho, que você vai entrar em toda a descrição, e no final da descrição do vídeo, não é nos comentários, tá? É na descrição do vídeo, tem lá o meu contato, tá bom? Aí você pode entrar em contato comigo. Vamos que vamos aqui, é o Elia Moreira. Agora eu tenho um abençoado aqui, que ele disse alguma coisa, eu não entendi muito bem, mas eu vou descrever aqui. O nome dele é Júlio, tem aqui @DejaVuJúlio. DejaVuJúlio. Ele diz assim: aqui é Júlio, você me fez lembrar de uma vez que eu falei para outro irmão que você passou mais de 30 anos no sistema religioso. E agora que percebeu, ele não gostou e falou, não sabia que queria nem saber mais do assunto. Eu não entendi bem, parece que ele não gostou e aí ele não queria nem saber mais do assunto. Ele dá uma risadinha, um kkkk, ele diz, ufa, assim menos de um ano para cair o meu véu. Então ele é de Gravatar, no Pernambuco, é o Júlio. Meu abençoado Júlio, eu não entendi muito bem, mas presta atenção nisso aqui. Você contou a uma pessoa, pelo que eu estou entendendo, que eu fiquei mais de 30 anos no sistema, não é isso? E quando ele soube que eu fiquei mais de 30 anos no sistema e só agora entendi, parece que ele não quis mais saber do assunto. Por quê? Porque eu demorei muito tempo lá, tem pessoa que tem 100 anos lá, tem pessoa que vai morrer lá sem o papai revelar. E assim, aí você cita assim, eu fiquei menos de um ano e já entendi. Não foi você que entendeu, abençoado? Foi que o papai que revelou. Ninguém entra nisso, ninguém entende isso. Se o véu não sair, a pessoa vai morrer lá sem problema nenhum. Porque ninguém é culpado de estar lá. Enfinharam ele nessas masmorras e ele acredita nisso. Entende? Agora também sou abençoado, porque eu fiquei 32 anos lá como pastor e bispo. E ele não quis me saber, porque ele demorou um estudinho para entender isso. Calma, será que essa pessoa sabe o que é isso mesmo ou não? Será que essa pessoa está entendendo isso ou não? Porque eu não posso dizer isso com ninguém, porque o papai revela quem ele quer, e quando ele quer, e se ele quiser. Por exemplo, Pedro, Tiago e João morreram na escuridão. A Paulo ele revelou, mas a Pedro, a Tiago e a João ele não revelou. Eles morreram
na escuridão, eles morreram nas trevas, eles morreram sem conhecimento. E daí, qual é o problema? Não tem problema nenhum, abençoado. Então é assim, você não saiu de lá, o papai te tirou de lá. Só que o papai te tirou de lá quando você tinha 1 ano, e ele resolveu me tirar depois de 32 anos. E assim, eu estou muito feliz por isso. O entendimento que eu tenho aqui é fantástico, é maravilhoso. Mas vamos lá, abençoado, vamos lá. 6 Espíritos Santos no mesmo lugar. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. É isso que vai ter que mudar, abençoado, na humanidade. É isso que vai ter que mudar. Por exemplo, vamos ver aqui. As pessoas acham, eu não vou citar aqui, mas as pessoas acham que lá em João, capítulo 14, a partir do 23, se não me falha a memória, quando houve aquela conversa do Nazareno com os discípulos, e ele diz assim, eu enviarei um outro Consolador. As pessoas pensam que isso era um Espírito Santo. Não, outro Consolador, porque ele ia sair de cena, não ia? E ele tinha sido um consolo para aquele povo, não? Tinha. Então, abençoado, você tem que ter mente iluminada. O outro Consolador que ele enviou foi Paulo. E ele disse, mas o Espírito da verdade que falará toda a verdade que tem ouvido de mim. E quem que ouviu de Cristo lá no terceiro céu? Paulo. Por exemplo, você trabalha na empresa. Aí o seu gerente vai sair de lá. Aí você era muito apegado a ele, você era até um chefe de turma, vamos dizer assim, e você fica com dó, né? Ou sentido porque ele vai sair. Ele fala assim, eu vou enviar outro gerente. É um homem ou um espírito? É outro homem, meu. É que os religiosos gostam de feitiçaria. Bruxismo. Eu enviarei para vocês um outro Consolador, e ele vai falar tudo que ouviu de mim. Paulo falou tudo que ouviu dele lá no terceiro céu. Você tem esse entendimento? Alguém já te falou esse entendimento? Alguém já te mostrou essa verdade? Essa luz? Olha, eu estou no mundo para trazer luz para as pessoas. Agora, cabe às pessoas entrar na luz ou não. Entende isso? Cabe às pessoas isso. Mas vamos lá, agora vamos lá, né? Eu quero ler aqui em Salmo 82,6, livro dos Salmos, 82,6, para a gente dar ênfase ao que eu quero falar. Diz assim, eu já li esse versículo no meu vídeo, muitos vídeos tem esse versículo que eu li. Eu disse, ou seja, o papai disse, vocês são deuses. Vocês são os deuses. Agora, todos vocês são meus filhos, filhos do Altíssimo. Então, olha, presta atenção. Você sabe que Deus não é carnal, né? O Criador é carnal? Não, então ele é um espírito, não é? E um espírito tem filho espírito. Entende? Espírito não tem filho carnal. Quem gerou esse corpito foi o seu pai e sua mãe que namorou. E você veio cuidar desse corpito. Você é um espírito que está vestido de carne. Entende? E o Criador diz que você é um Deus, um espírito. Vamos lá? Eu disse, vocês são deuses, meus filhos. Vocês não são filhos de outro, vocês são meus filhos. Eu gerei vocês em mim mesmo, antes que o mundo existisse. Vocês estavam lá, quando o mundo foi criado, vocês estavam lá se regozijando junto com as estrelas. Está lá em Jó 42, 28. Você entende isso, abençoado? E em 10, 11 diz que você foi vestido de carne. Então você é um espírito vestido de carne. Como espírito é sinônimo, você é uma consciência, um ser de luz. É isso que você é, um ser de luz, um ser imortal. Vamos lá. Então você é um Deus, um espírito. Vamos ler Hebreus, capítulo 12,
o versículo é o 22. Vamos ler o 22 e o 23. Hebreus 12, 22 e 23. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois, para vocês entenderem. O 22 diz assim: mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não aquela Jerusalém bomba matadora de gente. Aquilo que dizem que é santo. Se aquilo é santo, imagina se não fosse. A Jerusalém bíblica não existe mais, abençoado. A Jerusalém bíblica acabou nos anos 70. Aquilo que existe lá hoje é uma invasão, não é uma invasão, é uma doação para os judeus que ficaram sem lugar. Então, hoje a ONU, né, a Organização Mundial da Saúde, deu um pedaço de terra para eles. E olha o que eles fazem aí hoje, né? Mas vamos lá. Eu disse, mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Presta atenção. É como se Paulo estava fazendo uma reunião para os hebreus, para os judeus. E lá naquele ajuntamento de povo que ele estava fazendo, tinha pessoas se comportando, isso aqui a gente está imaginando, tá? Como na reunião de Moisés. Tinha pessoa com o mesmo comportamento na reunião de Moisés. Porque Paulo também esteve lá, porque Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Paulo conheceu Moisés face a face. E quem sabe esteve em alguma reunião com ele. E ele viu alguns comportamentos dos judeus ali, onde Paulo estava pregando o evangelho da graça, com o mesmo comportamento. Aí ele diz assim: olha, vocês não chegaram ao Monte Horebe, que ardia em fogo, que era cruel, que era terrível. Não, isso aqui é a cidade do Deus vivo. Isso aqui é a Jerusalém celestial. Eu não estou falando mais para a carne. Eu estou falando para você que é um Deus, um Espírito. Então se comporte de maneira diferente. É como hoje, lá na reunião do tiozinho, do tio Bill, lá é aleluia, é machá, né? É profetada, é adivinhação. Mas aqui não cabe isso, abençoado. É as línguas. Aqui as profecias terminaram e as línguas já cessaram. Agora nós se vê face a face. Nós nos conhecemos como somos conhecidos do papai. Agora não tem diferença, agora não tem espelho ofuscado. Agora nós sabemos quem nós somos. Aqui não tem mais língua, não cabe chegar aqui um linguarudo, não cabe chegar aqui um profetudo. Aqui não cabe isso mais. Mas lá é como se estivesse havendo isso. Então diz assim: vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a calmaria, a aprendizado. A Nova Jerusalém celestial, não é mais a Nova Jerusalém terrena. Acabou. É a celestial. Entende isso? E ele diz assim, 23, a Universal Assembleia. Não é nenhuma nem duas dessas que tem aí nas esquinas, tá? Isso aqui é um nome. Universal, mundial, Assembleia, gente junto. A igreja dos primogênitos. Por quê? Tu és um primogênito. Tu és os primogênitos. Porque quando um homem tem um filho, eu sou o primogênito do meu pai e da minha mãe, o mais velho. Mas porque depois de mim passou um ano para vir outro. Mas quando ele nos criou lá, ele criou tudo de uma vez. Então todos nós somos primogênitos. Entende? A igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, não é no céu, é nos céus, aqui embaixo. E ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos e aperfeiçoados, ou feito perfeito. Então você é um espírito perfeito.
Você é um Deus, mas como Deus é espírito e você é filho dele, então você é um espírito perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Você é um ser perfeito, um ser imortal perfeito, um ser de luz. Compreende, abençoado? Isso eu estou trazendo luz, trazendo entendimento para você. Cabe você entrar nessa luz ou não. Eu não posso obrigar você a entrar nessa luz. Eu trago ela para você e creio, recebo, que o teu entendimento está sendo cada vez mais iluminado. Porque tem muitas pessoas que, presta atenção, você já sabe quem você é, sei. Tem certeza que sabe quem você é, sim, eu tenho a minha identidade. Mas você já acessa essa identidade? Então você está em evolução, abençoado, em crescimento, em aprendizagem. Compreende isso? Esse conhecimento é vibracional. Este conhecimento é vibracional, é uma energia, é uma vibração. Você entende isso? Aquilo que chamam de unção lá, aqui nesse conhecimento é energia, é vibração. Quando o Yalcha chegava numa pessoa que ela era curada, e alguém dizia assim, a unção do papai estava sobre ele para curar. Ele chama de unção, mas isso era uma vibração, uma energia. Entende? Então, esse conhecimento é vibracional. Isso que eu trago para você é vibracional. Deixa eu falar agora uma coisa para você, antes da gente ler outro versículo. Antes da gente ler. Você sabe por que está acontecendo tanta coisa hoje horrível? Você sabe? Por que tem tanta coisa horrível hoje? Por que as pessoas têm medo de sair de casa hoje? Por que acontece tanta desgraça hoje? Por quê? Deixa eu te falar. Isso aqui é um avatar. A Matrix é um avatar. É a minha casinha. Mas isso aqui, há centenas de anos, há 3, 4 mil anos atrás, isso aqui foi programado, essa Matrix foi programada para me enrolar. Para não deixar eu acessar quem eu sou. Para não deixar eu acessar a minha pátria, que é a quinta dimensão, onde tudo é feito na realidade, onde não tem nem o ontem, nem o amanhã. Tudo é hoje, é feito no agora. Sabe? Mas essa Matrix foi preparada para me enganar. Para eu não saber quem eu sou, e ainda se eu souber quem eu sou, não acessar quem eu sou. Não acessar a fonte. Entende? E assim tem muitas pessoas. Ele vive em graça, muito bem. Graças. Ele não é mais preso assim, religiosamente não é. Mas ele ainda não sabe, ele ainda não acessa quem ele é. Ele ainda não sabe acessar a fonte, ele não sabe nem se existe uma fonte. Você lembra que o Yalcha, um dia, ele diz assim, aquele que crê em mim, dentro dele se faz uma fonte de água viva. Ele vai acessar a fonte. E essa fonte vai dar tudo e muito mais para ele. Você sabe por que está tanta desgraça? Porque existe uma coisa importante, abençoado. Olha só. Isso a pessoa crê ou não crê, não importa. Isso está acontecendo. O mundo está passando por uma transformação planetária. Sabe? O vírus que veio aí levou muita gente. Isso foi preciso acontecer primeiro no mundo silencioso. E depois aqui, para ensinar a humanidade. Mas o que a Matrix fez? Medo, separação. Você não pode mais ir na casa da sua mãe, você não pode falar com seu pai, você tem que se separar. O terror e o medo está plantado nas pessoas e foi uma programação que houve há muitos anos na Matrix. A Matrix está programada para você não brilhar, mas você precisa rasgar esse véu, precisa se rasgar o véu, para você, que é um ser divino, um ser de luz, possa brilhar.
E está acontecendo. Lembra do apagão que teve aí nos Estados Unidos, para aquele mundo? A Terra, ela está sendo renovada, e a outra energia, a energia do conhecimento, não aquela energia velha de escravidão, de escravizar você. Eu te pergunto, o ser humano foi feito, estou perguntando biblicamente, quando ele foi feito, criado, ele foi feito para trabalhar? Não. Ele vivia muito bem sem trabalhar. Esse é o projeto para você, viver bem sem trabalhar. Aí você pergunta assim, mas como que vai viver sem trabalhar? Espera aí. Você sabe acessar quem você é? Você sabe como é a regra do seu país de origem? Você não é cidadão do mundo, você é cidadão do reino dos céus. E você sabe acessar isso? Entende isso? Então, esses apagão significa uma mudança na energia da Terra. A malha energética da escravidão já foi destruída no mundo silencioso. E agora está passando por essa reforma para instalar um novo sistema, um sistema quântico, vibracional quântico, aonde a energia é alegria, gozo, felicidade, saúde, certo? Inocência. Você sabe por quê está acontecendo tudo isso aí de horrível? Esse mata-mata, esse rouba-rouba? Já viu falar em mente reptiliana? Ou um cérebro reptiliano do réptil? Isso existe. E todo homem tem. Você sabe, o leão, quando ele pode estar com a barriga cheia, mas quando ele vê uma presa, ele vai para cima. E quando ele lembra que ele não está com fome, ele já comeu a metade dela. Isso se chama o cérebro reptiliano. Todo ser humano tem, só que no animal está aqui e do ser humano está atrás. O ser humano dá tempo pensar, dá tempo ele raciocinar. O animal não, o predador não. Quando ele vê, ele parte para cima. Sabe o que a Terra fez? Ela jogou essa energia reptiliana, esse cérebro que ataca tudo, nos seres humanos para frente. E quando o camarada vê uma pessoa, ele vê ela como uma presa fácil. E aí ele não pensa. Ele vai lá e ataca. Mas isso é por um tempo, abençoado. Porque a malha vibracional antiga, do antigo sistema de escravidão, já acabou. Mas está passando por uma reforma. O sistema planetário está passando por uma reforma. Sendo instalado um novo sistema. Você sabe, a casa pode ser novinha. Mas se o sistema de energia for velho, fica dando circuito, pegando fogo, queimando os aparelhos, dando apagão. Então é esse sistema aí que está dando apagão para tudo quanto é lugar. Mas essa malha está sendo trocada. E aí a humanidade vai ascender, a mente humana vai ascender, a Terra vai ascender. E a humanidade vai adquirir a sua própria identidade, acessar essa identidade. Entende? Para saber quem de fato você é e acessar isso. Eu quero ler com você Hebreus ainda 12, mas agora no 9. 12, 9 do Hebreus. A gente leu o Hebreus 12, 22 e 23. Agora vamos ler o versículo 9. Diz assim: além do que tivemos nosso pai segundo a carne. Tivemos ou não? O meu pai chamava José Luiz de Oliveira. Ele já não está mais aqui. Ele está comigo, mas eu não posso estar com ele porque eu estou aqui. Mas ele não está mais aqui. Ninguém morre verdadeiramente. Você não morre verdadeiramente. Você troca de setor.
Você troca de frequência. Vamos lá. Além do que não tivemos nossos pais segundo a carne? Tivemos ou não tivemos? Nosso pai carnal? Tivemos sim. Olha, para nos corrigirem e nos reverenciávamos. O nosso pai não nos corrigia e a gente reverenciávamos ele, tinha respeito por ele, não era assim? Era. Agora olha o que diz o resto. E não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Não devemos se sujeitar ao Pai dos Espíritos, prestar atenção no que ele está falando? Muito mais do que ao Pai carnal? Se a gente reverenciávamos ele, se a gente deixava ser corrigido por ele, e por que não deixarmos ser corrigido pelo Pai dos Espíritos, pelo nosso papai espiritual, para que tenhamos vida, como ele prometeu, vida com abundância? Pai dos Espíritos, você é um Espírito, ele é seu Pai. Entende? Você é um Espírito Filho, um Deus Filho. Compreende isso? Então você é um espírito, filho de um pai, de um criador, de um espírito criador. Então você não é outra coisa, você é um espírito vestido de carne. Vamos ler Efésios 1:4. Efésios 1:4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele trouxe a existência dos seres filhos dele antes que o mundo existisse. Você é mais velho que o tempo, abençoado. Você é um ser mais velho do que o mundo. Antes que o mundo existisse, o papai trouxe você à existência, à evidência. Eleito nele, nós somos eleitos nele, antes que o mundo existisse. Entende? Agora, isso para quê? Antes da fundação do mundo, para quê? Para quê? Para quê? Para que fôssemos santos. Santo. Não é para que fôssemos desgraçados, miseráveis, segue nu, como diz o fulano de tal de gravata lá. Que eu não sou contra quem usa gravata. Mas o cara fala de gravata porque é uma autoridade. Que autoridade? É uma autoridade, está te mantendo preso, né? Para que fôssemos santos, não para que fôssemos pecador, que ele diz. Você não é pecador, abençoado. Você não é um ser defeituoso, você é um ser perfeito, sem defeito. Para que fôssemos santos e irrepreensível. Você não é digno de repreensão, você não é digno de carão, você não é digno de puxão de orelha, não. Você é sem defeito, perfeito. Por que você aceita esse sujeito aí puxando sua orelha, dizendo que você é errado, cheio de pecado? É mentira dele. Ele está enganado pela Matrix, ele está enganado pelo sistema, mas é a mentira dele. Irrepreensível diante dele em amor. Em amor. Você é um ser perfeito, não merecedor de puxão de orelha. Você é merecedor de tudo quanto é bom. Ele lá diz que você não merece nada. É mentira dele. Para que fôssemos santos. Então preste atenção, você é um Espírito Santo. Entende? Você é um Espírito e você é santo. Eu te pergunto, o papai é santo ou não? Você vai dizer é. E ele é um espírito ou uma pessoa carnal? Não, ele é um espírito. Você é um espírito filho dele. Filho de santo é o quê? Santo. Ninguém é santo depois que morre, abençoado. Você é santo e vivo. Você não morre, você é santo eternamente. Você é santo para sempre. Você é eterno, você é um ser perfeito, um ser de luz. A sua existência não acaba nunca, então você é santo. Para que fôssemos santos, você é santo. Entende? Então você é um Espírito Santo. O Espírito Santo é você. Você é o Espírito Santo. Mas como que Jesus um dia disse para Pedro e Tiago e João que... Não, ele não disse isso. Ele disse isso não. Sabe o que ele disse? Se não compete vocês saber o dia nem a hora. Não compete. Atos capítulo 1, se não me falha a memória, é isso, né?
Não compete vocês saber. Mas vocês vão receber o poder que vem do alto. Ele não falou de Espírito Santo. Vocês são revestidos de poder para ser minha testemunha. Ele não falou que ele ia receber o Espírito Santo. Ele falou que ele ia receber um poder que vinha do alto. Então inventaram uma conversa que não é real. Porque em lugar nenhum, em versão nenhuma na Bíblia, está dizendo que vocês receberão o Espírito Santo. Não. Vocês serão revestidos do alto, ou receberão o poder que vem do alto, e serão minhas testemunhas. Vocês vão receber uma transformação tão gloriosa, dizendo ele, que vocês não vão ter medo de morrer. Mesmo sendo ameaçados de morte, vocês vão testemunhar de mim. Agora, um dia diz que ele soprou neles e disse, receba o Espírito Santo. Porque eles não tinham espírito, eles não tinham vida. Espiritualmente eles estavam mortos. Então ele soprou, receba o Espírito Santo. E tem pessoa aí soprando nos outros dizendo a mesma coisa. Entende? Então você é um espírito e você é santo. Vamos ler ainda em Efésios, só que agora 5:27. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo, ou seja, ele foi para a cruz, morreu na cruz, sacrificou, derramou sangue para apresentar para ele mesmo uma igreja gloriosa. Você não é mais igreja, não existe mais igreja, abençoado. A igreja não está mais na terra. Você é um ser vestido de carne sem igreja. Você não é mais igreja, não existe mais igreja. Esse negócio de igreja espiritual, igreja não sei de quê, isso aí tudo é marmelada de banana, tudo é enroleixo. A igreja não existe mais aqui, a igreja não está mais aqui, a igreja existiu da cruz até a sua parúzia. A igreja era espírito edificada por Paulo, esperando vir o perfeito. Aquele povo chamado igreja estava esperando o perfeito. Quando o perfeito veio, levam a igreja dele. E agora nós somos um ser vestido de carne. Somos um Deus vestido de carne, um espírito vestido de carne. Um espírito vivificado, vestido de carne. Ou vivificante. Entende? Mas ele foi para a cruz para apresentar para ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, nem coisa semelhante. Isso a gente pode dizer que é espírito. Ele fez isso com as pessoas que eram pecadoras antes da cruz, estavam vivos antes da cruz, que foram redimidos pelo evangelho que Paulo pregou, se tornaram a igreja de Cristo em espírito, gloriosa, sem defeito, mas santa e irrepreensível. Porque eles se voltaram à origem do começo. Eles voltaram à origem, eles foram limpos e revigorados. As vestes santas foram entregues a ele de volta. Entende? Mas quando você veio aqui, isso já tinha acontecido. Então você está vivendo hoje como no início. Você vive hoje como no início. Entende isso, abençoado? Então você é um Espírito Santo, é você. Você é um Deus, mas como Deus é Espírito, você é um Espírito Santo. Entende? Agora que vem o melhor. A educação. Esse evangelho, que a gente ainda pode falar do evangelho da incircuncisão, que tomou lugar o evangelho eterno, ele é educacional. Eu não estou aqui colocando em vocês obrigação. Vocês não são obrigados a ninguém, nem a nada, abençoado. Você não é obrigado a ninguém, você é um ser livre. Você não precisa de ninguém nem de nada. Você é livre. Só que a Matrix está te enganando até hoje, te aprisionando. Ainda num sistema velho. Doença, remédio, hospital, briga, medo, confusão, separação.
ódio, dor, sofrimento. Mas a humanidade vai ascender, vai ser iluminada, a ponto de acessar e não ter mais dor. Entende? Educacional. Eduque os seus filhos, você que é novo, que vai casar. Você que tem filho. Eduque os seus filhos dizendo quem ele é de verdade. Não deixe a Matrix enganar eles. Diga quem ele é de verdade. E você educando ele, a natureza do papai, a consciência vai acender. E ele vão viver essa liberdade gloriosa. Aí você vai ter 6 pessoas dentro da sua casa. Eu digo isso por mim, eu tenho 4 filhos, eu e minha esposa 6. É 6 Espíritos Santos dentro da mesma casa. 6 Deus dentro de casa. Agora imagina se vai haver briga. Imagina se vai haver discórdia. Imagina se vai haver traição. E o mundo vai mudar, abençoado. O mundo vai mudar. Ensine isso a seus filhos, eduque seus filhos, quem eles são. Diga, quando a professora dizer a você que você é um pecador miserável, diga, não, professor, eu e a senhora e todo mundo somos um Deus, somos Deus. Somos um espírito vestido de carne. Essa carne está condicionada a nos enganar. Ela está preparada para nos enganar. Como é que eu digo assim? Você faz uma máquina, um computador e coloca dentro daquela máquina uma tendência. É essa carne, esse avatar. Ele foi programado para nos enganar, para não deixar a gente acessar quem somos. Entende? Ensine isso a seus filhos e você vai ver como vai ser sua geração. Ensine isso às demais pessoas. Para viver a realidade do agora. Porque na tua origem, na tua pátria, não existe o passado nem o futuro. Lá tudo é feito no agora. É maravilhoso viver o agora, sem pensar no amanhã. Aí eu converso com alguns abençoados, eu falei, olha, abençoado, eu não tenho nada, mas saiu tudo dentro de mim do passado. Porque eu vivia numa frequência. A frequência do passado, a frequência da dor, do sofrimento, do ódio, do medo, da escravidão. E agora o que vamos fazer? Do amanhã, o medo do amanhã, o medo de envelhecer. Isso era uma frequência. Mas me foi apresentada uma outra frequência, o meu entendimento se abriu. E eu passei dessa frequência da dor para a frequência do alívio, vamos dizer assim. Da frequência do ódio para a frequência do amor. Da frequência da prisão para a frequência da liberdade. Então, quando você dá esse salto, chamado de salto quântico, os seus olhos se iluminaram, o seu passado também nunca foi mais o mesmo. Quando eu me lembro do passado, eu me lembro de um passado que não foi o que eu vivi. O meu passado eu não vivi. Eu vivi uma mentira da minha Matrix. Uma mentira, porque a minha Matrix está programada. E os pais já diziam assim, olha, se você fizer isso, eu dou um pilurito. E esse pilurito custava muito caro. Né? O medo predominou. E você ser botado de castigo, apanhar, e não sei o quê, você não deve nada a ninguém, abençoado. Você é um ser livre, livre. Compreende? Ensine isso para a pessoa viver o hoje, viver o agora, esquecer o ontem e o amanhã. O ontem, o amanhã ainda não existiu. E o ontem passou, acabou. É hoje, é agora. Tudo é feito agora, é programado agora, meu abençoado. Mas isso, abençoado, que eu estou te falando, é educacional. Eu estou trazendo luz, frequência, vibração. Vibre na frequência do amor.
Comece a pensar no amor, na liberdade, nas coisas gloriosas, nas coisas maravilhosas. E comece a dar comando. A minha vida é assim. A minha vida é assim. Mesmo que não esteja ainda. Comece de frente para trás. Como que você quer estar daqui a 2 anos jogando futebol? Comece a jogar futebol dentro de você agora. E quando completar 2 anos, você vai estar jogando futebol. Mesmo que você esteja hoje, talvez, numa cadeira de roda, não sei. Uma coisa que você pode imaginar e se colocar naquela cena maravilhosa e dizer assim, é assim a minha vida, eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para dar duro. Me ensinaram que para ganhar dinheiro tem que dar duro. É mentira. Enganaram você, nos enganaram. O homem não foi feito para trabalhar, ele vivia muito bem sem dar um prego. Mas como é que eu vou viver? Você vai dizer a você mesmo, você vai se conhecer e vai ver que isso é possível. Ganhar dinheiro sem dar murro, sem dar ponta de faca, sem dar murro e ponta de faca. Porque dinheiro não é uma seda, aquilo é invenção de homem. Aquilo não é dinheiro, aquilo é uma limitação para dizer quanto você pode ganhar. Eu posso ganhar R$1.500. Mas isso não é dinheiro, isso é uma limitação do que é dinheiro. Dinheiro é uma energia, dinheiro é uma frequência. Dinheiro é vibracional. O dinheiro é ilimitado, o universo é rico em tudo, em tudo. A terra é maravilhosa, a terra tem ouro, prata, cobre, bronze, berilo, todo tipo de joia está na terra. Entende? E tu fisicamente é filho dela, ela é tua mãe. Fisicamente, tu vieste dela e vai voltar para ela. E a mãe não pode sustentar o filho? A mãe tem nutriente, tem leite para dar para o filho. Entende? Você tem um pai e você tem uma mãe. Você tem um pai que está acima de você e uma mãe que está abaixo. Mesmo que você não acredite, mas isso é real. Isso é real, abençoado. Mesmo que você não acredite, mas você está vivendo isso. Você está vivendo isso. Por exemplo, você odeia o presidente. Você é do Brasil ou de outro país. Você não votou nesse cabo, você odeia ele. Mas ele é o seu presidente e não importa o que você pense. Não tem jeito. Você é assim abençoado. Você tem um pai que está acima e uma mãe que está abaixo. Eu não estou falando da Dona Maria nem de seu José. Você veio da terra e veio do céu. A terra volta para a terra e o espírito volta, e você volta para o céu. Então você tem um pai e uma mãe. Posso dizer uma coisa a você que vai te assustar, talvez? Nós, todos seres humanos, agora esse é humano, temos 7 chakras maiores, 7 motores de energia, dimos de energia quântica. Um está no topo da cabeça, isso chama-se de chakra. Os chakras. É um chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, no esôfago, do plexo solar, no umbigo, umbilical e na bacia, no começo da coluna, o chakra básico. Isso temos 7 chakras maiores e 22 chakras menores por todo o corpo. São energias, frequência vibracional. O chakra coronário, ele se liga ao papai. E o chakra básico se liga à mamãe, à terra. O chakra básico traz do topo da tua coluna até o teu chakra cardíaco as energias e a substância da mamãe, que é terra. E o teu chakra coronário traz o poder do papai até o teu cardíaco. Então um alimenta uma parte, outro alimenta o outro. Tu te liga com o papai e te liga com a mamãe. Entende? E tu pode trazer para ti da terra todos os nutrientes para manter teu corpinho saudável. E tu pode trazer do papai toda a sabedoria e capacidade, informação, e gozo e alegria. Isso é assim, abençoado. E não depende se eu acredito ou não. Isso é
assim. Tu és pura energia. Olha que o médico, quando a pessoa está nas últimas, a única tentativa que ele faz para despertar o cara é um choque elétrico no coração. É energia, poxa. Entende isso? O que eu estou trazendo aqui não é pactual, não é obrigação. O que eu estou trazendo aqui é vibracional, é educacional. É uma educação para você sair fora desse sistema aprisionador, escravizador e viver a liberdade gloriosa dos filhos do papai. Ele é teu pai e te ama. E tu és herdeiro. Biblicamente falando, diz que tu és herdeiro. Herdeiro é dono de tudo. O herdeiro é dono de tudo do pai. Eu vim para que tenham vida e tenha ela abundantemente. Essa abundância vai chegar em ti, sem tu fazer muito esforço. Eu sempre digo que eu corri que nem um maluco, trabalhei que nem um cavalo. Mas eu estou aqui é uma parede. E essa parede é de uma casa que eu ganhei. E posso dizer quase de mão beijada, porque eu não fiz nenhum esforço para ter isso. E eu paguei com dinheiro. O dinheiro chegou na minha mão sem nenhum esforço meu. Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha sistema para levantar quantidade, quando eu não tinha nada. Eu só tinha uma aposentadoria no salário mínimo. Mas fluiu para mim, fluiu de um jeito espetacular. Entende? O teu pai é rico e tu é herdeiro da riqueza dele. Mas precisa romper esse véu para você que é um ser de luz, essa luz transcender, sair para fora. Você entende que você era para estar, você tem algo maior, mas parece que tem algo que impede? Você entende que você tem uma vontade, você sabe que você era para ter mais do que tem, mas parece que algo não deixa? A sua matrix, o véu está impedindo. Comece a se ver do jeito que você pensa, comece a se ver e comece a dar comando. É assim a minha vida, é assim que eu estou vivendo. Não é que você vai viver, é assim que eu estou vivendo assim. E você vai ver uma mudança gloriosa na sua vida, na sua família, na sua casa, sabe? Se veja saudável e diga, é assim a minha vida, é assim que eu estou vivendo. E você vai ver que essa luz vai brilhar, abençoado. Essa luz vai brilhar. Então é 6 Deus dentro da mesma casa. 6 Espíritos Santos, vamos voltar para a mensagem, né? 6 Espíritos Santos no mesmo lugar. Mas você precisa ensinar isso aos seus filhos. Porque quando você ensina isso, o papai, o sistema vibracional da sua boca sai energia, espírito e vida. Isso é energia. Isso é vibração. Não é energia daqui, dessa energia que mata a pessoa, né? É energia da vida, chamado quântico, vibracional. Entende? Você é feito de célula, a célula é feita de átomos. O átomo foi feito de núcleo. E tudo isso é vibração, é energia. Entende? A comida que você come se transforma em energia para dar força para você. Você é uma máquina. Entenda isso. Ensine isso para os seus filhos, ensine isso para a sua casa, ensine isso para a sua esposa, fale isso para o seu marido. E você vai ver que vai se levantar os deuses e vai estar em evidência dentro de casa. Entende? E assim o mundo vai mudar com ensinamento, com conhecimento. Não é com religião, não é de joelho. Não é pedindo perdão. Você vai pedir perdão a quem? Pedir perdão para quê? Entende? Não, ensine isso, viva e ensine isso. E tenha 2, 3, 5, 10 Espíritos Santos dentro da mesma casa. E aí você vai ver que vida gloriosa. Eu creio assim que você será assim. E a gente se vê no outro vídeo, em outra oportunidade.